Uma das pseudo-jornalistas da Globo News acabou entregando sem querer um plano de manipulação de Alexandre de Moraes em relação às eleições municipais, que terão seu primeiro turno realizado já no próximo domingo. No vídeo de hoje eu vou explicar direitinho essa história para você, mas antes preciso falar sobre outros assuntos, começando por Janja, a primeira-dama. Se o português da amada de Lula já tinha virado motivo de piada na semana passada por conta da trilha que ela tinha abrido. Eu sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho, aquela trilha, e essa trilha se fechou. Agora a coisa ficou ainda pior, porque em um vídeo publicado por ela nas suas redes sociais nesse último final de semana, além de ter mais um erro de português, teve também uma fala em inglês ou alguma língua parecida e ainda uma hipocrisia indescritível. Veja só. Hello, Global Citizens! Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Deixa eu já fazer uma pausa aqui para que isso não passe despercebido. A pessoa que fez a edição do vídeo colocou cidadãos na legenda, mas não foi isso que Janja falou. Cidadãos globais, cidadãos globais, cidadãos globais. Enfim, vamos continuar aqui no vídeo porque daqui em diante só piora. Na presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, o Brasil propôs a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A aliança é uma iniciativa transformadora que irá conectar políticas públicas bem-sucedidas de combate à fome e à pobreza e fontes de financiamento público e privado, transformando realidades ao redor do mundo. Acabar com a fome e a pobreza é uma responsabilidade de cada um de nós, também incentivando governos e fundos privados de países ricos a investirem na cesta de políticas públicas da Aliança. Em 2025, o Brasil irá sediar a COP30 no coração da Amazônia. Pessoas do mundo todo debaterão sobre o futuro do planeta com os pés naquele território ancestral. Acabar com a fome e a pobreza é uma responsabilidade de cada um de nós, disse Janja, passeando pelo Central Park em Nova York em sua viagem bancada com o dinheiro do povo brasileiro, inclusive o dinheiro daqueles que passam fome, pois não podem deixar de pagar os seus impostos. Acabar com a fome e a pobreza é uma responsabilidade de cada um de nós, disse Janja, a primeira-dama que mentiu sobre o sumiço de imóveis no Palácio da Alvorada e aproveitou essa narrativa para, ao lado do seu marido, comprar outros móveis para fazer a reposição, que não era necessária, mas foi muito conveniente para que itens do mais alto luxo fossem adquiridos com dinheiro do povo brasileiro, como sofá de mais de 60 mil reais, cama de mais de 40 mil reais, entre outros. Acabar com a fome e a pobreza é uma responsabilidade de cada um de nós, disse Janja, a esposa do presidente cujo governo autorizou a captação de mais de 16 bilhões de reais para projetos da Lei Rouanet no ano passado, mas lutou com todas as forças contra a prorrogação da desoneração da folha de alguns setores e agora conseguiu aprovar a lei para possibilitar o confisco do dinheiro esquecido dos brasileiros que não retirarem dentro de 30 dias. Tudo isso sem falar ainda na hipocrisia de discursar sobre ações contra as mudanças climáticas, enquanto o governo não consegue controlar os incêndios aqui no Brasil. Agora, apesar de tudo isso, o vídeo de Janja fica ainda pior no final, acredite se quiser. Ela finalizou falando em inglês, só que um inglês que, pelo jeito, ela aprendeu na escola Joel Santana. Take action to end poverty now and to combat climate change. Esse é um chamado para a transformação por um mundo mais justo, solidário e sustentável. Enjoy the festival! Por falar em hipocrisia, eu também preciso comentar sobre uma declaração feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma entrevista hoje pela manhã. Em meio à repercussão que o descontrole das bets ganhou desde a última semana, por conta de notícias como a de que os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em apostas só no mês de agosto desse ano, Haddad culpou nessa segunda-feira, mais uma vez, o governo Bolsonaro pela situação. Em entrevista à Rádio CBN, na manhã de hoje, Haddad disse, abro aspas, elas, se referindo às casas de aposta, ficaram isentas de impostos durante todo o período do governo Bolsonaro e sem regulação para proteger o apostador. Nós tivemos um período muito ruim em que os jogos cresceram no Brasil, jogos eletrônicos, sem que o Estado interviesse no sentido de proteger a sociedade. Fecho aspas. É fato que o governo anterior não fez essa regulamentação. Só que essa história tem muitos outros capítulos que não são contados agora por Haddad, obviamente porque desmentiriam os seus argumentos utilizados para se isentar da
culpa. O ministro não conta, por exemplo, que em agosto desse ano, a Caixa Econômica Federal e outras 112 empresas estavam pedindo para explorar as apostas e que com isso o governo poderia arrecadar mais de 3,3 bilhões de reais só nessa primeira fase de licenciamento, já que cada outorga tinha o custo de 30 milhões de reais. Diante desse valor e de todo o montante de impostos que viriam na sequência, Haddad não parecia indignado naquele momento, assim como os parlamentares do PT e de outros partidos da base de Lula não pareciam descontentes quando votaram em peso a favor do projeto de lei que definiu as regras para as apostas. Mas agora, arrependidos, dizem que esse mercado é como abrir as portas do inferno e que os efeitos nocivos foram subestimados por eles. Mas essa é mais uma parte da história que Haddad não conta. Afinal, ele precisa colocar a culpa no outro governo, assim como faz com todo o resto, para tentar esconder o fato de que, mesmo com a sua sanha arrecadatória, o governo Lula não consegue deixar de ser irresponsável e, como consequência, não consegue bater a meta fiscal. Bom, independentemente de quem seja o culpado, o fato é que esse cenário de descontrole nas casas de apostas e jogos de azar é apenas mais uma evidência de que grande parte da população brasileira não tem conseguido lidar por conta própria com a ansiedade, que é considerada como o mal do século. Mas eu tenho uma boa notícia. Com o objetivo de ajudar a reverter esse cenário, um grande parceiro aqui do canal, que é psicólogo, preparou um material muito bacana e agora ele vai explicar melhor para você. Se você sente que a ansiedade está tomando conta da sua vida, coração acelerado, noites mal dormidas, preocupação constante e parece que nada funciona para te trazer tranquilidade, eu entendo exatamente o que você está passando. Meu nome é Felipe Felice, sou psicólogo e especialista em tratamento da ansiedade. E eu quero te falar algo que pode mudar a sua vida para sempre. Eu já ajudei milhares de pessoas a controlarem a ansiedade, como o caso do José, que vivia num estado de apreensão constante e hoje está recuperado. Ou ainda, a Luísa, que há mais de 12 anos vivia com ataques de pânico e hoje em dia está levando uma vida normal. Imagina só, você todos os dias acordando se sentindo calmo, no controle, com a mente tranquila e o melhor, usando um passo a passo natural e inovador que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Eu preparei uma apresentação rápida onde eu compartilho como usar essas estratégias para diminuir a ansiedade e voltar a ter uma vida com paz de espírito. Mas esse vídeo não vai ficar no ar por muito tempo. Então, se você está cansado de viver nessa montanha-russa de preocupações, não deixe para depois. Mais de 50% das pessoas ansiosas acabam desenvolvendo depressão. Então, é algo que você não deve se acostumar. Se você não tomar uma providência, o que acontece é que esse problema tende a piorar cada vez mais. Clique agora mesmo no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e descubra como esse passo a passo pode transformar completamente o seu dia a dia. É uma chance única para você finalmente retomar o controle da sua vida. Então não perca mais tempo. Eu estou te esperando lá. Clique agora no link na descrição e vem comigo. Não perca essa chance, clique no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Agora vamos para o assunto de maior gravidade nesse vídeo, se é que parece ser possível diante do que eu já mostrei até aqui. Uma das pseudojornalistas da Globo News e também uma das pessoas que, coincidentemente, sempre tem informações dos bastidores do Supremo, fez um comentário que, se for verdade, revela um plano ilegal de Alexandre de Moraes em relação às eleições municipais. Eliane Cantanhede falava sobre as novas exigências impostas por Moraes ainda no final da semana passada para que a rede social X pudesse voltar ao ar no Brasil. E agora o Supremo devolve. Devolve como? Toda hora o Alexandre de Moraes cria mais uma exigência com mais um prazo. Por sinal, eu fiz uma live no último sábado no YouTube, onde eu falei justamente sobre isso. O X já havia atendido a todas as exigências e havia entregado todos os documentos solicitados por Moraes na última quinta-feira. Só que em vez de liberar a rede social, Moraes impôs novas condições, entre elas aquela multa de mais de 10 milhões de reais. O que garantiria então para o X que, se cumprissem essas novas exigências, Moraes não surgiria ainda com outras, já que havia acabado de fazer isso. Enfim, o comentário feito por Eliane Cantanhede, se ela estiver falando a verdade, esclarece o motivo por trás dessas decisões de Moraes. Mas, como a gente vem dizendo desde o início, a impressão dentro do próprio Supremo é que o Alexandre de Moraes não está com pressa. Por quê? Porque o X voltando passa a ser um novo fator complicador nas eleições.
né? O X que, com esses perfis que atacam o Supremo, com fake news, podem ter, né, esses perfis e, portanto, o X podem ter interferência negativa nas eleições. Claro que o Alexandre de Moraes nunca vai reconhecer isso, mas a sensação é que ele vai ganhando tempo para que o X só volte com as eleições garantidas. Olha a gravidade dessa situação. Se o que a pseudo-jornalista falou for verdade, Moraes não apenas está agindo ilegalmente contra a empresa de Elon Musk, como ainda está interferindo diretamente no pleito eleitoral de 2024. Ele está mantendo fora do ar uma das redes sociais mais utilizadas no Brasil para garantir as eleições. Vem cá, garantir o quê? Estando o X no ar ou não, a votação do próximo domingo vai acontecer de qualquer jeito. Então essa garantia não pode estar relacionada à realização do processo, mas pode estar relacionada ao resultado. Não é preciso que haja interferência na votação em si para que o resultado seja manipulado. Basta controlar um dos lados, através da censura, por exemplo, e dar total liberdade ao outro. O favorecimento a uma campanha sobre a outra através de decisões judiciais, por exemplo, já é suficiente para influenciar uma parte dos eleitores. Se for verdade a acusação feita pela pseudo-jornalista, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo pode ser enquadrado como prevaricação e atividade político-partidária, duas coisas que são proibidas para juízes. E aí, quem será capaz de contestar isso e garantir verdadeiramente um processo justo e democrático, se é que isso ainda é possível, já que estamos a menos de uma semana do primeiro turno? Um grande abraço e até a próxima.